juntos, né, pela vida do Má, Pai, pela vida da Adri, pelos dons que o Senhor tem depositado na vida deles e pela fidelidade que eles têm apresentado. Obrigada também por cada irmão que tem se proposto a estar aqui para te buscar mais profundamente. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, para que a gente esteja atento, para que a gente não desvie a nossa atenção e para que a gente possa estar aberto no na nossa alma, na nossa mente, no nosso espírito. Que nessa noite as tuas verdades nos transformem, Pai, e que elas não saiam mais de nós. A gente te Amém, clama por Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Bom, igreja, boa noite. Na aula passada, a gente terminou, né, dizendo lá que aquela história com Pedro, né, de Mateus 26:33, que Pedro falou que, ainda que o Senhor, né, falando para Jesus, venha ser tropeço para todos, para mim nunca será, né? Ele tinha essa autossuficiência, né? Ele era autoconfiante. E isso deixava ele não preparado para aquele momento, né? Para liderar a igreja do Senhor, né? É assim, né, igreja? A cultura do mundo é totalmente contra a cultura do reino, é uma contracultura. Então é difícil a gente entender, por isso que a palavra é clara que fala que é loucura para o mundo. O que o mundo prega é o reino ao contrário, né? Então, assim, no reino, qualquer pessoa autoconfiante em si mesmo está inadequada para liderar. No mundo, não, né? No mundo cristão, o requisito mais importante eu falei isso aula passada, é a falta de confiança em si mesmo, acompanhada de uma total confiança de Deus. Tá? Sozinha, aí é bem, né? Então, até dei exemplo de três tipos de pessoa, né? Uma como o Pedrão lá, que estava totalmente autoconfiante nele, e inútil para Deus, né? Porque na confiança dele negou 3 vezes o Senhor, né? A outra pessoa é totalmente desprovido de autoconfiança, também inútil para Deus. E o terceiro, que são das pessoas que são úteis, né, no reino de Deus, elas são desprovidas da autoconfiança, mas têm total confiança em Deus. Total. Né? E isso, a gente leu até um versículo, né, que a gente podia abrir de novo, Filipenses 3:3, se alguém puder ler, porque esse verso mostra para a gente o que significa, né, porque tem a sombra, né, o tipo e o antítipo, né? Então a sombra e a imagem que seria na nova aliança. Então a gente vai entender o que é circuncisão na nova. Pode Tá? Porque a falar? gente entendia, né, tirar a carne do prepúcio, né, e a gente entende agora espiritualmente isso na nova aliança. Quem pode ler? Posso. Amém. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então é isso, né? A gente não confia na carne, né? Então a autoconfiança está fora, né? No Antigo Testamento era um corte, né, que você descartava. Esse era o significado, né? Então espiritualmente a mesma coisa. A gente não confia mais na carne, a gente não confia em nós mesmos, mas nas coisas de Deus. E aí a gente reconhece que sem Cristo, para o reino, a gente não pode fazer nada, né? A gente não se apoia no nosso entendimento, a gente confia no Senhor de todo o nosso coração, né? Provérbios 3:5. Então, Pedro precisou, né? Eu não vou entrar nisso, que a gente viu lá passada, mas ele precisou ser quebrado nessa autoconfiança dele. Por isso que Deus permitiu que ele falhasse 3 vezes, né? Para depois ele chegar onde ele precisava chegar, né? Aí a gente lê lá que chorou amargamente e tal, e aí ele estava pronto para Pentecostes, né? Foi o que deixou ele pronto lá. Então, na antiga aliança, era muito clara, se você não fosse circuncidado, você não poderia fazer parte do povo de Deus, não é? Na nova, o significado espiritual é a mesma coisa.
Só aqueles que não têm confiança na carne que podem realmente servir a Deus, né? E aí a gente entra, então, na aula de hoje, continuando, em Mateus 26, do 36 ao 38, se alguém puder ler, a gente vai ver um pouco da humanidade de Jesus. Posso ler? Amém. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Então, aqui, né, no Getsemane, a gente vê a humanidade, né? Olha a tristeza e a angústia dele, né? Olha que exemplo, assim, de incrível, né, da humanidade de Jesus. E também da humildade, né? Deus na terra, né? E ele estava aqui mostrando a sua a humildade, expondo a profunda tristeza dele, né? Então, para nós, né, assim, é possível a gente ser uma pessoa piedosa e estar extremamente entristecido, triste, sem pecar, ok? A gente pode estar triste e sem pecar, porque o estar angustiado não é pecado, ok? Jesus estava se preparando para quê? Para levar todos os pecados do mundo, né? Ele estava carregando o fardo de todo mundo. Qualquer um que buscar servir os outros, né, de uma forma mais altruísta vai passar por momentos de tristeza, porque vai carregar tristeza e angústia pelos outros, né, como Jesus fez. Só assim um cristão sem sentimento que vai permanecer sem tristeza e sem angústia. Mas se ele entender o que está passando e se compadecer, né, ter compaixão dos outros, ele vai ter isso. Ele vai compartilhar disso, desse sentimento, né? E a humildade aqui de Cristo é vista que, pelo fato até que está disposto a pedir para os seus discípulos, né? Pedro, Tiago, João, para orarem por ele. Olha a humildade. Deus, Filho de Deus na terra, pedindo para Pedro, para João e para Tiago, orem por mim. Né? Por que ele gostaria, né, que essas pessoas que a gente vê que estavam bem imaturas, né, orassem por ele? Né? Assim, Pedro até então não estava quebrado, né? Ele tinha acabado de mostrar a autoconfiança dele. Não, deixa comigo, ninguém vai fazer isso contigo, tal, né? Então Jesus escolheu, mesmo sabendo da fraqueza deles, né, para ter comunhão espiritual com eles. Orem comigo, orem por mim, né? E aí a gente trazendo para a gente, né, igreja, isso ensina a gente a valorizar os membros mais fracos do corpo de Cristo. Se a gente pensar, igreja, olha aqui, faz esse exercício comigo aqui, na diferença entre Jesus, Pedro, Tiago e João, e a diferença entre a gente, né? Ou você ou eu, e uma pessoa que você acha que ainda está menor, que você caminhou menos, né? Na fé. Que comparação dá comparando a diferença de Jesus com eles? Você mesmo se achando, né, melhor espiritualmente, é uma diferença pífia perto de Jesus se comparando, né, para tendo comunhão com Pedro, com João e com Tiago, né? E Jesus estava disposto a buscar isso e até pedindo, né, para que eles ficassem com ele enquanto ele orava. Fiquem comigo aqui em oração, né? Então isso ensina a humildade dele, né? Nos mostra a humildade de Jesus, né?
A gente vê o nosso orgulho quando a gente pensa que a gente é tão espiritual que não dá para orar com qualquer um, sabe? Tipo nesse nível, assim, não, isso ainda... Então, a gente fazendo isso não entendeu o que Jesus fez no Getsemane, né? Jesus disse para os três lá, cara, vigia comigo, espera em Deus comigo, vamos ficar alerta, né? E esse vigiar que ele falou, né? É exatamente isso. A gente tem que estar alerta. E é sempre mais fácil a gente estar alerta em oração quando a gente está com outros, não sabe? Pode ter certeza. É sempre mais fácil quando a gente ora em grupo, né? Até quando a gente não consegue fazer isso presencial, a gente faz online, né? É mais fácil a gente estar alerta quando a gente está com os outros. Quando a gente está sozinho, a gente tende a mente vaguear um pouco, ao cansaço, né? Mas quando a gente está com outros, a gente fica... É mais fácil a gente estar alerta em oração, né? E aí no 39, estou no Mateus 26, olha o que ele fala. Quem pode ler? Eu leio. Amém. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Cara, eu quando estava preparando essa aula aqui, né, que demorou, me rasgou essa aula, sabe? Me rasgou mesmo, assim. Jesus, né, falando para Deus, se possível, passa de mim isso, né? E mas assumindo, né, mas que não seja feito o que eu quero, mas o que você quer. E ele repetiu essa mesma oração mais uma vez no verso 42 e no 44. Então ele falou no 39, no 42 e no 44. Veja a luta de Jesus com o Pai, né? Olha o que ele estava passando. E aí no 40, ele fala assim, ó, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Lembra, tinha pedido. E disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Então a gente precisa entender aqui, igreja, perceber que a oração de Jesus não foi uma oração de uma frase que terminou em meio minuto. Durou uma hora a substância da oração. E apontando para quê? Pai, tira de mim, eu não quero beber. Mas se for tua vontade, eu vou beber. Uma hora, clamando a Deus, né? E aí ele vai no 41, ó, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando a gente ora, a gente está clamando, está pedindo ajuda a Deus, reconhecendo a necessidade da ajuda, que a gente precisa dele. Por mais disposto que o nosso espírito esteja para viver para Deus, né, para ser útil a Deus, para ser puro, para superar a tentação, a gente tem que reconhecer, como Jesus falou, que a carne é fraca. É por isso que a gente perde a paciência tão facilmente, é por isso que às vezes a gente não confia em Deus, que a carne é fraca. Então, a nossa autoconfiança é um sinal de fraqueza da carne, né? E os discípulos não acreditavam nisso, né? Eles disseram, nós estamos bem, quando Jesus falou, mas Jesus voltou e encontrou eles dormindo. E aí eu queria que alguém lesse o 42 até o 44, por favor. Posso ler? Amém, Pode ir, Alan. Alan. Do 42 ao 44? O 44, por favor. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo. 3 vezes, você viu? A primeira, 1 hora.
3 vezes. E aí a gente aprende várias coisas aqui, né? Primeira delas, não tem nada de errado de orar pela mesma coisa repetidamente, mesmo por 1 hora, e voltar a orar novamente, e voltar a insistir naquilo. Na verdade, Jesus ensinou a gente a necessidade de perseverar, de persistir na oração. Ele deu 2 exemplos muito bons na palavra, né? Um é da história da viúva que queria justiça, lembra? Está lá em Lucas 18. Eu nem anotei as referências lá, mas vocês sabem que lá o inimigo provavelmente tinha invadido, né, a propriedade da viúva, e ela estava desamparada, né, viúva, sem homem em casa. Provavelmente, se tivesse filho, né, o filho queria ao juiz, né, pelo costume da época, né, não era comum a mulher, se tivesse um homem nessas questões, né? Então, ela ter que ir sozinha é porque não tinha nenhum membro masculino na casa. E aí se aproveitaram disso, né, e provavelmente invadiram a sociedade a propriedade dela. Aí ela vai ao juiz para pedir proteção legal contra, né, o oponente, né, queria justiça. E ela persistiu, até que o juiz se cansou dela ir na casa, né, em horas estranhas da noite, de manhã, né, a palavra fala, e finalmente ele se cansa e fala, mesmo que eu não tema a Deus e nem respeite o homem, ainda assim, porque essa viúva continua a me incomodar, eu vou dar proteção. Está lá em Lucas 18, né, do 4 em diante. Então, pela insistência, Jesus falando, né? E outra parábola também de Jesus, da oração, que fala para a gente sempre orar, né? E nunca desistir ou perder o ânimo. Ele diz isso aí também no final de Lucas, né? E a outra palavra de Lucas 18:1 que fala sobre isso é daquele que o vizinho, né? Um homem vai na casa do vizinho e não para conseguir pão para um visitante que chegou à meia-noite. E aí vai batendo, até que o homem abre. Então, pela persistência, né, o homem abriu e deu pão. Então, em ambas essas passagens, Jesus fala sobre a oração, né, enfatizando nessa persistência, orar a mesma coisa, continua insistindo. E Jesus fez isso. O Alan acho que levantou a mão. Vamos lá, Alan. Oi, eu peguei esse módulo já no final, acho que do 23 para frente. Você falou que não tem problema a gente pedir a mesma coisa, mesmo que seja 1 hora orando. Não. O que quis dizer, então, aquela parte de Mateus 6 que fala para não usar de vãs repetições? Então, mas aí é assim, você está dizendo assim, você está repetindo, tipo um mantra, eu estou fazendo um negócio até assim. Agora, quando você tem uma coisa, e nós vamos chegar num outro ponto disso, assim, eu tenho uma petição que eu quero isso. Só que no final da minha petição, o que deve vir sempre, que Jesus acabou de ensinar? Mas que seja feita a sua vontade, não a minha, né? Porque aí é certo, porque às vezes, Alan, o que a gente está pedindo, né, vai ser a nossa ruína. A gente não vê o aspecto todo, né? A gente não vê o mapa todo. Às vezes, o que a gente está pedindo, que a gente crê que é o melhor para nós, vai nos tirar do nosso propósito, porque a gente não está pronto para receber aquilo. Né? Agora, a gente continuar insistindo pela resposta, Jesus está falando assim, nessas 2 passagens, né, ele está dizendo a mesma coisa, persistir e continuar repetindo. Né? Aí, Entendi. com submissão, que seja feita a sua. Jesus ficou 1 hora pedindo, Pai, me livra disso. Me livra disso. Só que aí no final ele falou assim, mas que seja feita a sua. E depois, por mais 2 vezes, ele continuou fazendo isso. 3 vezes. Entendi. Ele O vãs continuou orando. repetições, então, é tipo Não, aquela pessoa que vezes tem repetições, sempre a... eu vou usar um termo que até os católicos podem ficar bravos, mas seria como se fosse uma reza, um mantra, sabe? Isso, Você entendi. ficar Agora eu entendi. naquilo, né? Que é muito comum nas religiões,
Até você pega um terço, você fica lá orando a mesma oração, né? Que não é nem sua, né? Você é só ali, né? Ele deu um modelo e fica repetindo aquilo. Então é nesse sentido. Agora, na conversa com Deus, Jesus fala que você tem que enfatizar, ser preciso e persistir. Esse tipo de coisa, assim, eu vou usar uma palavra até meio dura, mas até uma ofensa para Deus, tipo assim, perdoa meus pecados. Pô, cara, dá nome às coisas, cara, né? Ah, perdoa os nossos pecados. Você sabe o que você fez de errado, cara, por mais feio que seja, é isso aí, cara, e vai lá e para Deus, olha isso aqui, tem nome, tem cor, tem cheiro, tem gesto, né? A gente precisa ter relacionamento com o Senhor, né? Senão a gente bota tudo nesse balaio, né? Ah, perdoa meus pecados, e sai, tudo bem, tá tudo perdoado, tá? Porque se a gente for olhar a palavra, quando fala assim, é um a um o entendimento, né? Quando fala, né? A gente depois pode voltar nessas passagens, né? A gente até já viu isso, mas é sendo claro mesmo, específico, né? E Jesus aqui foi muito específico com o pai. Pai, eu não quero isso aqui, cara. Passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua, né? Eu não quero beber esse cálice, mas que seja como você quer, pai, como tu queres, né? Então, assim, a gente pode Peraí, acho pedir, que a Ju Alan... queria falar. Espera só um pouquinho. Você quer falar, Ju? Ah, perdão, Ju. Imagina, não, eu ia falar exatamente isso, assim, porque essa questão das duas repetições das rezas, tudo que entra no automático, quando sai do coração e entra no automático, Deus fala que não está valendo mais, né? É Então, isso aí. é muito sobre a gente, ser intencional, ter consciência do É. que você está fazendo, realmente se rasgar e se entregar, enfim, era isso. Relacionamento, né, Ju? Abrir o coração a Deus. Assim, a gente pode pedir para Deus qualquer coisa sobre o sol, qualquer coisa, em qualquer lugar, não tem limite do que a gente pode pedir para Deus. Com a certeza que a gente conclua a oração, mas não como eu quero, mas como tu queres. Entendeu? Porque aí ele sabe de todo o nosso desejo, mas que a vontade dele seja feita em cima da nossa vontade. Entendeu? Então a gente sempre tem que terminar como Jesus falou. Então a gente pode orar isso desde que a gente termine, né? Dessa maneira. A gente pode pedir qualquer coisa, porque se a gente se submete à vontade dele, a gente está dizendo, Senhor, eu realmente abro mão da minha, porque eu sei que a tua é melhor que a minha. E você sabe o que é melhor para mim. Então eu vou aceitar e vou estar feliz em tudo o que o Senhor me der. Né? Então, a pergunta aqui para nós nesse contexto é assim, o que era esse cálice que Jesus estava tão relutante em beber? Né? Então, é importante a gente entender isso, porque assim, vocês acham que Jesus tinha medo de ir ao Calvário? Tinha medo de dor, da morte? Cara, vocês já viram qualquer historiador da época, independente dos livros antigos, né, até não cristãos, né, como Flávio José, tal, eles narram, né, os mártires que iam alegremente para as fogueiras. Lá em Roma tem um lugar onde tem as marcas até hoje, assim, que eles colocavam os mártires. E é narrado que eles colocavam o fogo na pessoa, a pessoa continuava louvando, cantando louvor, pegando fogo. E a hora que ela morria, o próximo continuava o louvor. Ateava um fogo no outro, morria, continuava o louvor. Isso é história, não estou contando, livro de história, nem de cristão. Falando de. A gente vê, tem literaturas que falam dos cristãos cantando, sendo lançados aos leões, cantando louvor lá nos anfiteatros romanos, né? Isso no segundo, no terceiro século, onde a perseguição estava mais ferrenha, né? E Jesus, obviamente que não tinha esse temor, né? Ele estaria disposto a enfrentar 1000 calvários por nós,
porque ele nos amava como ninguém nos amou, né? Então, não era a morte física, eu já enfatizei algumas coisas na igreja sobre isso, mas a gente precisa entender, igreja, porque isso muda a nossa fé, o entendimento disso. Não era a morte física que ele estava evitando. Muitas pessoas meditam nisso, né? Então, o que é esse cálice, né? O que ele relutava? Não era uma morte na cruz, nada disso. Ele não tinha medo de morrer pelos pecados do mundo. Ele sabia que essa era a missão. Ele veio para esse propósito, mas tinha alguma coisa maior que isso incomodava. Então, quando a gente ora dessa maneira, né, com esse fardo aí, com esse ardor dele que a gente viu, né, por horas na mesma coisa, é porque algo está tocando muito no meu coração, está valorizando muito, né, valorizando muito. Você não vai ficar orando horas aí com clamor e lágrimas que eu preciso comprar uma camiseta, né? O negócio está te tocando muito. Então, o que Jesus, eu até coloquei isso no grupo, né? Valorizava mais que qualquer coisa, né? Mais do que qualquer outra coisa na vida dele. Não era o conforto, né? Não era a sua própria vida, não era dinheiro, não era propriedade, tinha só uma coisa que Jesus valorizava mais do que tudo na vida dele: a comunhão com o Pai. Comunhão com o Pai, né? Então, é assim, desde a eternidade passada, né, que Deus não tem, né, não foi criado, né? Então ele tem eternidade para frente e para trás, né? A gente não consegue entender muito, mas a dele vai para os dois lados, né? E desde esse tempo da eternidade passada, ele estava em perfeita comunhão com o Pai, perfeita, para sempre, para sempre. E essa comunhão ia ser quebrada na cruz. Então ele sabia que seria quebrada por um tempo, porque ele estava prestes a carregar os pecados de todo mundo, né? Então, a punição, igreja, pelo pecado não é a morte física. Não é. Se a punição do pecado fosse a morte física, então quando a gente morresse, a gente já tinha pago a punição pelos nossos pecados. Ele morreu. Então, todo homem que morre, se fosse isso, pagou a punição dos pecados. E todo homem que morre vai para o céu porque morreu. Então, a morte física, igreja, não era o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados. A gente sabe que a punição pelo pecado é a separação eterna de Deus. Então, Jesus sendo abandonado por Deus, né, que é o preço, por toda a eternidade. Então, se Jesus não sofreu a separação eterna de Deus na cruz, ele não pagou para Deus os nossos pecados. Se ele não sofreu a separação eterna, esse preço não foi pago. Então, o preço do nosso pecado não é a morte física, nem mesmo 3 horas no inferno, como fala a Bíblia. É a separação eterna de Deus por causa do nosso pecado. Isso é que é o inferno. Por isso que a gente precisa entender. As pessoas falam, não existe inferno, essas bobajadas todas, né? E Jesus usava a imagem, né? Falava muito de inferno, usava, né, fogo, vermes, tal, para ensinar o quão horrível é o inferno, que é estar abandonado de Deus, né? Não tem lugar na Terra, não tem, que seja um lugar abandonado por Deus. Não existe. Pode ir no pior lugar, não existe lugar que é abandonado por Deus. Só o inferno é o único lugar verdadeiramente onde você está abandonado por Deus. Você está afastado de Deus. Então, por isso que tem que nos dar mesmo um negócio, assim, pensar no inferno. Porque, assim, se a gente analisar esse mundo que a gente vive, entre os ímpios, os incrédulos, os ateus,
há uma certa graça, que a gente chama de graça comum, uma misericórdia de Deus, que é uma força restritiva de Deus que impede do mal vir com toda para cima dessas pessoas, mesmo sobre os incrédulos, os ímpios. Caso contrário, o diabo faria com que todo incrédulo fosse possuído pelo demônio. Entendeu? Tem uma graça, uma misericórdia, né? Uma força restritiva de Deus na terra agindo. Mas no inferno, isso é removido. Lá não tem, cara. Então a gente não pode entrar nessa de engano, de não existe inferno. O inferno eterno é a punição para o pecado. Entendeu? A gente precisa entender isso. Então, como que Jesus sofreu o inferno eterno? Ele sofreu quando ele estava pendurado na cruz por 3 horas, e lá ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Então ele estava sofrendo ao ser abandonado por Deus, e isso foi o inferno por 3 horas. E essas 3 horas se tornaram eternidade para ele, porque ele é um ser infinito, igreja. Entendeu? Ele é infinito. Então, para um homem, 3 horas são 3 horas, mas para Deus Todo-Poderoso, que é infinito, 3 horas foram a eternidade. Então, Jesus experimentou, né, em 3 horas as dores eternas, porque precisava de ser separado de Deus para sempre. As tristezas e as dores de bilhões de pessoas sendo separada de Deus para sempre. Ele levou bilhões para sempre, separado. Então Jesus experimentou em 3 horas as dores eternas de estar separado de Deus para sempre. As tristezas de todos que já passaram. E Jesus tomou sobre si isso. E ele tomou isso como Deus, porque só Deus poderia pagar o preço pelo nosso pecado, ele sendo Deus. Ninguém poderia sofrer a eternidade por 3 horas. Seria injusto, né, para Deus punir outra pessoa pelo pecado, né? Vai contra o princípio da lei, mas Deus mesmo poderia tomar para si. Isso é o que prova que Cristo não era um ser criado ou um anjo, era Deus. Ele tinha que ser Deus. Se ele não fosse Deus, quem morreu como homem na cruz, os nossos pecados não estariam perdoados, porque precisava ser eterno. Então, porque Jesus era Deus, ele pôde tomar a punição de todos os nossos pecados para ele mesmo. Então, naquelas 3 horas, o que nunca aconteceu em toda a eternidade aconteceu por 3 horas. É por isso que a terra tremeu, houve terremoto, escuridão, porque o pai abandonou o filho, rompeu a comunhão. Entendeu? É inimaginável, irmãos, a gente entender o que Jesus passou na cruz. Inimaginável. E quando a Bíblia diz para a gente que Deus é o cabeça de Cristo, vamos abrir esse texto, 1 Coríntios 11:3, se alguém puder ler. Eu posso. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, era como se a cabeça fosse arrancada do corpo espiritualmente. Entendeu? Isso era a coisa que Jesus mais temia. Ele temia
ser cortado dessa comunhão com o Pai, mais do que qualquer outra coisa. Ele estava disposto a sofrer qualquer dor, qualquer ridículo, qualquer coisa, exceto ser cortado do Pai. Esse era o cálice que ele se referia quando ele falava: afasta de mim, Pai, tira isso de mim. Esse é o cálice. Então ele lutou em oração para encontrar se havia algum outro caminho. Ele estava disposto a passar por qualquer outra coisa, além dessa ruptura de comunhão com o Pai. Entendeu? Então, quando a gente imagina isso para nós mesmos, a gente faz esse exercício assim de forma pessoal, essa cruz, né? Quando a gente pensa em Jesus passando pelo Getsemane, a gente tem que exercitar de forma pessoal, tipo assim, cara, ele passou isso aqui por mim, entendeu? Então, assim, tenta imaginar essa conversa entre Jesus e o Pai. Jesus falando para o Pai: Pai, eu não quero perder a comunhão contigo, Pai. Eu tive isso desde a eternidade passada, é a coisa que eu mais valorizo. Eu não quero beber desse cálice, eu simplesmente não quero. E aí o Pai vai falar assim: tudo bem, mas então a Ju, a Fabi, o Alan, o Marcelo, a Adri vão para o inferno. Você não precisa vir, você pode ir direto para o céu. Você sai da cruz, você viveu uma vida perfeita, sem pecado, você pode vir direto. Getsemane para o céu. Mas seus irmãos vão para o inferno. E aí Jesus, nesse caso eu bebo, Pai. Eu vou para a cruz. Eu estou disposto a enfrentar o que eu mais odeio, ser cortado de ti. Mas por amor deles, eu vou. Então, quando a gente faz isso de forma pessoal, a gente entende, sai dessas baboseiras, desse mundo gospel, entende o que é cristianismo. A agonia do Getsemane, a morte de Jesus, aí a gente toma como algo pessoal, e aí a gente entende o que é cristianismo. Entendeu? Senão a gente vai achar que é LBV, essas coisas aí. A maioria dos cristãos fala tão superficialmente sobre Cristo morrer pelos pecados que realmente não entenderam o que significou essa morte. Garanto para vocês, a maioria não entende. O que significou ser separado de Deus, o Pai, para pagar o preço por mim e por você. Né? Então, quando a gente vê esse amor de Cristo por nós, quer de arrebentar a gente, cara. Ele falando assim: Pai, eu vou fazer a tua vontade. E aí, pela terceira vez, né? Ele estava convencido, por tua causa, Ju, por minha causa, que ele tinha que ir. E aí, Mateus 26, 45 e 46, quem pode ler? É Mateus. Mateus 26, 45 e 46. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E aí ele se levanta e vai por nós. Por você, Alan, por mim. Segue em frente. Porque ele não quer a gente ir lá. E aí ele olha para aquela cruz, sabendo que vai ser abandonado pelo Pai. E aí a gente lembra isso toda vez que a gente vai olhar para Jesus. Porque um dia a gente, com a nossa mente glorificada, vai ver esse amor personificado na nossa frente. E aí a gente vai entender todas essas coisas, né?
Naquele dia, nossa mente vai se tornar clara e a gente vai entender a plenitude desse amor, de estar disposto a sofrer a maior agonia que qualquer ser humano poderia enfrentar, o inferno eterno, por 3 horas. Tudo isso porque ele nos amou. Então, a nossa oração é que o Senhor nos ajude a responder a ele, esse amor, né? Responder a ele. E aí, Mateus 26, Jesus passa, né, pelo Getsemane, temendo essa ruptura da comunhão, né, que ele ia experimentar na cruz, e por isso que a gente aprende aqui que a comunhão com o Pai é a coisa mais importante que a gente pode desejar e ter nessa terra. E aí a gente entende o porquê da gente evitar o pecado. Entendeu? Para não fazer essa separação, né? É o que a gente tem que valorizar mais que qualquer coisa nesse mundo, é a comunhão com o Pai. Tudo o resto é irrelevante, vai passar. Eclesiastes fala, é fumaça. É fumaça, né? E a gente, toda vez que a gente, se a gente não entende, na verdade, né, essa comunhão, o valor dessa comunhão, a gente vai pecar com mais facilidade. Porque a gente precisa entender o valor dessa comunhão. Porque toda vez que a gente peca, a nossa comunhão com o Pai é rompida. Então nós estamos valorizando, né? A gente tem que aprender a valorizar essa comunhão com o Pai. Isso vai ajudar a gente a rejeitar o pecado em nossa vida, na verdade, a odiar o pecado. É isso que Jesus tanto temeu, beber o cálice da comunhão rompida. A gente tem que chegar ao ponto de temer qualquer coisa que possa romper a nossa comunhão com o Pai. E isso só acontece quando a gente faz algo errado, né? Quando a gente viola a nossa consciência e não ouve o Espírito Santo. Quando a gente peca, a nossa comunhão com o Pai, ela é rompida. E Jesus morreu para que a nossa comunhão com o Pai nunca fosse rompida. Entendeu o que a gente faz com o sacrifício de Jesus? Né? Aí depois que Jesus terminou de orar no jardim, né, e acordou os discípulos, Judas vem. Quem pode ler o 26:47? Posso ler? Vamos lá, Alan. Só 47? Só o 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12. Com ele, grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Cara, é impressionante, né? A gente tentar entender como que Judas pôde trair Jesus, né, cara? E eu acho que ele ficou perturbado, né? Porque Jesus não iria realmente tomar o poder da maneira que eles pensavam, né? Em destruir o exército romano, né? O reino dele não é daqui, né? Eu acho que ele pensava que nesse plano ele seria tipo um primeiro-ministro, né? E aí, quando soube que Jesus não estava nem um pouco interessado em poder mundano, em poder político, ele se decepcionou, né? Jesus estava interessado em mudar as almas das pessoas, né? E Judas não, né? Judas queria poder mesmo. E aí, continua no 48 e no 49, Alan, por favor. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijara esse e prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhes disse: Salve, mestre! E o beijou. E assim, quando Jesus estava no jardim, né, Jesus foi até ele e disse: Salve, mestre, para trair. Jesus nunca chamou de senhor, ele chamava de mestre. E o beijou, né? E olha Jesus
como que responde para ele no 50? Ó, Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que você veio fazer? Né? Jesus chamou Pedro de Satanás, né, para repreender ele quando ele veio contra, né, a vontade de Deus, mas quando falou com Judas, ele disse, amigo, faça o que você tem que fazer, o que você veio fazer, né? Está lá Mateus 26:50. Então, ele não tinha nada no coração dele contra Judas, mesmo sabendo que Judas estava prestes a fazer aquilo, cara, né? Ele queria que Judas soubesse disso. Comigo, você não tem nada contra você. Né? Mas nem isso teve poder para quebrantar o coração endurecido de Judas, né, naquele momento. E aí fala que, aproximando-se deles, agarraram Jesus e o prenderam, né? E aí no 51 fala assim, ó, e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Né? Então, Jesus diz aqui, igreja, para guardar a espada, né? Mas foi o próprio Jesus que disse para levar a espada quando eles foram para o Getsemane, né? Lá em Lucas 22. Então, Pedro até podia falar, pô, Jesus, mas você não disse para não usar a espada? Como que a gente traz, né, a espada? Como é que fica isso, né? É que assim, na mão de um cristão, uma arma é sempre elemento de defesa, nunca de ataque. Você nunca usa uma espada, né, uma arma, para atacar, sempre para se defender. Né? Então, se os soldados viessem te atacar, você se defenderia, né? Você poderia levantar a espada para se defender. As espadas, né, e as armas não são para ataque na mão do cristão, mas defesa. Por isso que quando a gente lê lá o comando de levar a espada, a gente tem que combinar, né, de Lucas 22 com Mateus 26, para guardar a espada. Que ele fala que aquele que usar a espada vai morrer pela espada. Então, é sempre de defesa, né? Nunca uma arma na mão de um cristão é para ataque, ok? Jesus diz que é sempre errado atacar, né? Então, aqui a mensagem para nós, quando a gente junta, né, os versículos, por isso que é a Bíblia explicando a Bíblia, está escrito, também está escrito, né? É errado a gente atacar, mas é perfeitamente correto a gente se defender quando a gente é atacado. Se entrar aqui na minha casa, vai levar bala para a glória de Deus. É verdade, cara. E não é por ódio ao que me ataca, é por amor a quem eu protejo. Entendeu? É por amor ao quem eu protejo. Tem minha filha, meu filho, minha esposa. Então é nesse sentido, a gente precisa entender para não ficar esse evangelho do ursinho carinhoso, sabe? Então a gente precisa entender assim. E Jesus disse para a gente, se você usar a espada, você vai perecer pela espada, né? Então, para a gente não atacar. Esse é o que Jesus estava, né? E por que Jesus não estava preocupado com ele mesmo, né? Ele responde lá no verso 53, né? Mateus 26:53, para a gente ir acabando aqui, ó. Ou você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Só para vocês terem uma ideia, uma legião de anjo são 6.000. 12, estamos falando de 72.000 anjos, né? E aí fala assim no 54, mas como então se cumpririam as escrituras que dizem que assim deve acontecer, né? Então ele sabia que o pai dele poderia ajudar, né? Lá, Ezequias também fala isso, né? Que tem uma passagem lá que fala que um anjo acabou com 180.000 soldados. Você imagina 72.000 anjos à tua disposição, né? E mesmo assim, Jesus decidiu não pedir para o pai.
porque senão não poderia pagar o preço por nós, né? Então, da mesma forma, se a gente pedir para Deus para nos proteger de todos os problemas que a gente possa ter na nossa vida, será que as Escrituras se cumprirão na nossa? Será que a gente vai cumprir o nosso ministério, se ele nos livrar de tudo que a gente pedir? A gente tem que fazer essas meditações, né? Então, a oração não é para ser o nosso meio de pedir a Deus que nos salve de todos os problemas e todas as coisas que possam vir a acontecer, né? Não, Deus permite algumas dificuldades nas nossas vidas para que a gente possa ter uma vida com Ele, um ministério, sabe? Se Jesus tivesse chamado os anjos para proteger ele lá no Getsemane, ele não teria cumprido dele. E era lícito ele chamar, né? Se Deus nos protegesse de todos os problemas que a gente encontra nesse mundo, a gente não teria um ministério para os outros. Entendeu? Às vezes, a gente precisa experimentar o que as outras pessoas experimentam para que a gente possa ter empatia, sabe? Eu sei como que é. Deus já me tirou disso. Entendeu? Para a gente ter empatia. É por isso que Deus não protege seus filhos de certos tipos, né, de sofrimento, né? Aqui, quem mora aqui, né, no Brasil, em São Paulo, aí, a gente não vai evitar de pegar condução lotada, de fila, de repartição pública e alguns perrengues, né, para ter algumas coisas. E isso todo mundo passa. Então, como a gente vai ter empatia se a gente nunca passar? Então, a gente precisa enfrentar alguns obstáculos, né, que todos ao nosso redor também passam, para a gente poder ter empatia. A gente entender as lutas que estão passando e poder dizer que a gente também enfrenta algumas coisas, mas que a gente aprende a se alegrar sempre. Entendeu? O Adri falou que acabou. Então, a gente aprende a confiar que Deus vai nos ajudar, e aí a gente aprende a não ficar ansioso por nada. Se a gente fosse protegido de todas as calamidades, problemas e provações, né, pela oração, a gente não teria um ministério para os outros. Impossível. É por isso que Jesus disse que não chamaria lá os 72 mil anjos para salvar ele. Ele disse que queria que as escrituras se cumprissem. Entendeu? E aí eu queria entrar nisso, mas se a gente entrar, vai ser longo aqui, que é o momento que Jesus disse lá para as multidões. A gente pode continuar na semana que vem, que já deu 9:01, né? Que aí a gente vai ver os discípulos deixando, né? Quando a vida deles estava em risco. Só Jesus mesmo, viu, cara? Mas amém. Eu vou passar, eu vou colocar aqui no grupo até onde a gente foi, tá? E aí a semana que vem a gente continua daqui, tá? E a gente não perde o fio da meada que a gente então vai continuar do verso 55, Mateus 26, 55, eu estou marcando aqui, para a gente não... Também estou marcando aqui para não perder, que a gente É, fez 1/3 da aula. Estava meio comprido. Mas é que essa aula não dava para fazer devagar, porque ela é muito profunda, ela é o cerne do cristianismo, cara. As pessoas não entendendo isso se relacionam de uma maneira muito rasa com Eu vou Jesus. parar aqui a gravação, peraí. Amém. Você sabe